Fala turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Quem não me conhece ainda, me chamo Luiz Tavares e eu sou o dono do Cupê 88 que está aqui nos Estados Unidos, né? Antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal, todos vocês que estão seguindo nosso perfil lá no Instagram, acompanhando a história do mediante aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigado por todas as perguntas que vocês estão fazendo, todos os comentários, todos os elogios, todas as críticas até. Continuem, isso ajuda a gente, motiva a gente a continuar querendo dividir com vocês aí no Brasil, dividir com todo mundo as histórias que a gente passa aqui com o mediante, o que ele apronta com a gente, o que a gente também vai aprontar com ele, né? Mas, falando em pergunta, né, duas perguntas que eu tenho recebido muito, e é a razão do vídeo de hoje, quanto foi que eu gastei para trazer o carro para cá e como é que foi o processo de importação, né? Quem não conhece a história, mas eu morava em Manaus, né, no norte do Brasil, e eu mudei para cá em 2019. Quando eu vim para cá, eu botei o carro à venda aí no Brasil, mas eu não recebi nenhuma proposta que me agradasse, então eu fui guardando o carro lá, e nesse meio tempo eu comecei a pensar na possibilidade de trazer o carro para cá. Perguntei de alguns amigos, indicações de alguma empresa, procurei na internet, até que eu achei a Lossada Import, que foi a empresa que trouxe o carro para mim. Então, aproveito e agradeço aqui ao Pablo toda a paciência que ele teve comigo durante o processo. Mas enfim, enquanto eu estava falando com o Pablo, eu perguntei dele: Pablo, nós temos um porto grande em Manaus, né? Entra e sai navio com facilidade, até devido ao parque industrial que a gente tem na cidade. É preciso mesmo mandar o carro para São Paulo para poder vir para cá? E ele me disse assim: Luiz, não é mandatório. Eu posso até tentar tirar o carro lá por Manaus, só que o problema é que eu vou ter que terceirizar tudo, porque eu não tenho nenhuma empresa minha lá, não tenho nenhum escritório meu lá na tua cidade. Então vou ter que terceirizar. E eu fiquei pensando sobre esse processo e quer saber, vou mandar o carro para São Paulo. E assim fiz, né? Em julho, final de julho, o carro foi para São Paulo e o custo que eu tive nesse translado foi de R$ 1.800, tá? O trecho Manaus-São Paulo. Demorou mais ou menos uns 10 dias para chegar lá. E quando o carro chegou em São Paulo, começou todo o processo de desembaraço, né? Junto com o Detran, aquela coisa toda. E até aproveito aqui para agradecer a Mendes, despachante documentalista, na figura do Alexandre, que foi a pessoa que fez todo o trâmite para mim junto ao Detran, foi o despachante, né, que fez todo o trâmite para mim. Alexandre, obrigado, até você me ajudou muito também. E como é que é o processo? Então, em Manaus eu não tinha um carro com a placa Mercosul ainda. Quando o carro chegou em São Paulo, eu tinha que transferir ele para o meu nome, lá em São Paulo. Então eu fiz uma transferência de UF, de Manaus para São Paulo, mantendo o carro no meu nome. E quando chegou em São Paulo, eu tive que fazer a mudança para a placa Mercosul. Então só esse processo foi uns 300 a 350 reais, só por causa da placa. Mas fiz a transferência, fiz a mudança para a placa Mercosul. E quando chega a hora de fazer a baixa, né, para exportação, como é que funciona? Você dá a entrada no Detran, entrega toda a papelada, preenche toda a papelada que precisa, e aí o Detran vai fazer uma vistoria no carro para confirmar que realmente tudo aquilo que você informou na papelada para eles, de fato é o carro que você está querendo exportar. E aí o Detran faz uma segunda vistoria, porque eu tive que fazer a primeira para a mudança de UF, né? Então o Detran faz uma segunda vistoria no carro, confirma que o carro é isso mesmo, aí ele pega as placas, recolhe as placas e dá procedimento na documentação e enfim dá a liberação. Ok, o carro está liberado para sair do Brasil. O carro é retirado do sistema do Denatran, tá? Então ele não existe mais. Aí, se hoje o Opala voltar pro Brasil, ele entra como se fosse um carro importado. Todo esse processo de documentação eu gastei R$ 1.650 aproximadamente, tá? $345 da época. E, o trâmite durou aproximadamente umas 4 semanas, tá? Porque foi na época que o Detran de São Paulo estava começando a voltar a operação,
Então, opera, não opera, muita coisa acumulada, pouca gente trabalhando, aquela coisa toda, enfim, fruto da Covid. E aí, carro liberado, documentação baixada, segue para Santos, desceu para Santos. A própria equipe da Lossada é que tomou conta desse transporte, tá? Então o carro seguiu para Santos, chegou lá, ficou guardado, né? Ficou em garagem coberta, protegido, tudo. E foi para o porto, embarcou que eu digo foi posto no container. E se eu não me engano, ele saiu de Santos no finalzinho. Deixa eu pegar aqui o papel, pegar a cola. Ele saiu no início de outubro, tá? Ele saiu no início de outubro de São Paulo, lá de Santos. E aí chegou em Miami no início de novembro, aproximadamente uns 35 a 40 dias de viagem. Ficou lá no porto de Miami mais umas duas, 3 semanas, tá? Isso fruto porque quando o carro chegou aqui, até ter ser liberado e tal, tudo, Covid, escritório não estava trabalhando o tempo todo. Quando trabalhava era com pouca gente lá, né, fazendo os trâmites aqui da aduana dos Estados Unidos. Eu sei que o carro foi liberado para mim praticamente no final de novembro, tá? E aí isso tudo aqui foi o carro quando chegou ficou no galpão da empresa da Lossada, tá? Então o carro não ficou em estacionamento junto com outras cargas, não. O carro desembarcou, foi levado para o galpão e o custo que eu tive de trazer foi $3.500, tá? O custo do navio, o custo do container, vamos chamar assim. E esse $3.500 já está incluso todo o processo de desembaraço aqui nos Estados Unidos, né? Aqui em Miami. Carro liberado, Luiz, pode vir pegar seu carro. E aí eu pensei, eu vou pegar o carro, alugo uma caminhonete aqui, um truck com trailer e vou pra lá. Pô, bacana, mas eu botei na ponta do lápis, ia ser muito caro. E além de eu ficar me expondo, sem necessidade, né? Ficar me expondo com relação à Covid. Então eu optei por contratar uma outra empresa para trazer o carro para cá. E esse trajeto, o custo desse trajeto de Miami até Mount Juliet, que é a cidade que eu moro aqui, né? Foi $600, tá? Então, se eu for falar em real, né, cotação da época e tudo mais, eu gastei aproximadamente R$25.600 para trazer o carro. E em dólar, $4.800, então aproximadamente $5.000 foi o custo para trazer o carro para cá. Quem está aqui nos Estados Unidos e quer trazer um carro do Brasil, seu carro antigo, ou quem está aí e está se mudando para cá e pensa em trazer o carro, 3 pontos que eu queria dividir com vocês, não sei se eu vou chamar de dica, mas 3 observações que eu queria fazer, que eu descobri ao longo do processo da vinda do carro para cá. Primeiro é o seguinte, gente, procura usar uma empresa que realmente tem costume de fazer esse processo para cá. Não aquela que já fez 1, 2, 3 vezes, mas uma empresa que realmente conheça toda a tramitação de retirada do carro aí no Brasil e principalmente de entrada aqui nos Estados Unidos, tá? Com relação a todo o desembaraço aduaneiro. Então, contrate uma empresa que realmente entende do assunto. Segundo, contrate uma empresa que já faça o processo de desembaraço para vocês. Por que eu digo isso? Eu já tive relatos de outros brasileiros que trouxeram um carro para cá, que eles tiveram que contratar uma empresa só para trazer o carro, né? Contratar um container, vamos dizer assim. Mas quando chegou aqui no porto, nos Estados Unidos, tiveram que contratar uma outra empresa para que essa sim fizesse o desembaraço. Então é meio chato, né? Ficar contratando 2 empresas, deve ser com certeza mais caro. Então esse valor que eu paguei de $3.500 já estava incluso todo o processo de desembaraço aduaneiro aqui no porto de Miami. Então eu acho mais prático, mais fácil, né? A gente evita surpresas e raiva também com relação a muitas empresas mexendo e se duvidar tendo que manusear o teu carro para um lado para o outro. E o terceiro ponto que teve uma situação que me aconteceu, vamos dizer assim, é que quando eu estava orçando ainda as empresas aí no Brasil, algumas delas disseram que eu tinha que transferir o carro para o nome da empresa deles.
que eu não podia trazer o carro no meu nome. Não sei porquê, tá? Eu não me senti confortável com isso, ficar transferindo o carro para poder de terceiros. Então, pela alçada não, o carro veio o tempo todo no meu nome. O documento que eu tenho aqui, original do carro, que a gente precisa para fazer a documentação dele aqui, está no meu nome, não está no nome de empresa nem nada. Então eu acho que isso é mais seguro, mais prático e pode até evitar algum tipo de contratempo quando for fazer aqui nos Estados Unidos a regularização dele, né? Fazer o emplacamento. Então, gente, esse foi todo o processo, né, que eu tive que fazer, que eu tive que passar o meliante para ele sair lá de Manaus, norte do Brasil, para chegar aqui em terra americana, tá? Eu vou voltar em breve com outro vídeo respondendo mais perguntas, porque eu tenho recebido umas perguntas realmente muito bacanas que eu acho que vale a pena eu dividir com vocês. Perguntas do tipo: qual a reação dos americanos quando vê o carro? Se eu tive problema para regular o carro aqui com a gasolina americana? Como é que eu faço para peça de reposição? Enfim, né? Por que eu trouxe um Opala para cá, para os Estados Unidos, né? Então tem uma série de outras perguntas bacanas que eu vou listar e aí eu volto com outro vídeo para responder para vocês, tá? Mas, gente, novamente, obrigado, né? Se inscreva no nosso canal, deixem o like ou dislike, né, nos nossos vídeos, façam os comentários, façam perguntas. Enquanto eu tiver chance e tempo para responder vocês, eu vou responder, tá? Todas as curiosidades, ajudar no que for possível, dividindo conhecimento, dividindo o que aconteceu comigo aqui para trazer o carro. E é isso, siga o nosso perfil lá no Instagram, recomenda para os seus amigos e vamos lá, segue acompanhando a gente aqui, que eu ainda tenho muita ideia para o carro, algumas melhorias e com certeza a gente tem muita história para contar ainda, tá bom? Gente, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.